Olá, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de legislação na área de gestão atmosférica, de qualidade do ar, mas para falar dessas legislações eu preciso falar primeiramente de amostragem de ar, como que eu faço a amostragem, porque uma das legislações é justamente sobre a amostragem, então a gente precisa dessa base anterior, tá? Então, a amostragem de ar, ela pode ser por análises químicas, por padrões de emissão e tem que sempre seguir uma legislação. Em gestão ambiental, é sempre importante lembrar que não existe gestão se não for uma ambiental, se não for uma ordem de cima para baixo, né? Então, uma empresa, ela estabelece uma gestão ambiental quando o dono da empresa está compromissado com aquele tipo de gestão, com este tipo de gestão. E no caso da gestão atmosférica não é diferente. Então, né, as empresas precisam, as empresas, os municípios, os estados, né, as entidades públicas ou privadas, então elas precisam de parâmetros, de condições para enquadramento ou não da legislação, tá? Bom, então, lembrando que a gente pode ter dois tipos de poluição atmosférica, a gente pode ter uma poluição outdoor ou indoor. A poluição outdoor é aquela poluição em ambiente aberto, externo, e a poluição indoor é aquela poluição em ambiente fechado, por exemplo, em escritórios, né? Então você pode medir a poluição atmosférica em residências, escritórios, né? Dentro da residência, dentro dos escritórios. E aí você tem que fazer uma amostragem. Para saber o nível de poluição atmosférica, você precisa fazer uma amostragem, né? Então, essa amostragem, ela tem um problema, porque as concentrações podem variar rapidamente da atmosfera, né? Então, a atmosfera, como nós vimos em aulas anteriores, ela está intimamente ligada com as condições climáticas, tá? Então, uma chuva muda totalmente o padrão de qualidade do ar, tá? Então, isso é um problema. Deve calcular as concentrações médias relativas a um fixo período de tempo. Então, toda vez que você for trabalhar com a atmosfera, você não vai fazer a amostragem ou fazer a média de concentração baseada num período muito curto. Então, você precisa fazer a amostragem em um período longo, em um período maior e fixado, tá? Então, existem sistemas absorvedores de gases, onde um certo volume de atmosfera é borbulhado em uma solução absorvedora ou adsorvente de sólidos que são levados ao laboratório de análise. Então, esse daqui ele é bastante utilizado, esse sistema de absorvedores de gases, né? Ele é bastante utilizado, aqui está uma foto, em poluições indoor, né? Onde você controla o volume de atmosfera que está sendo o fluxo e o volume de atmosfera que está passando por um filtro, né? Esse ou um líquido, que esse aí os poluentes atmosféricos eles vão ser borbulhados neste líquido ou adsorvidos por um filtro sólido, tá? Então este é um exemplo bem prático para poluição indoor. Então, a obtenção de amostra laboratorial considerando uma representatividade da mesma. Então, mesmo numa poluição indoor, a gente tem que ter uma representatividade. Quando é uma poluição outdoor, isso também vale. Então, aí entra o pessoal da estatística, entra o pessoal de modelagem experimental, né? Para você fazer uma amostragem adequada do sistema, né? Então, por exemplo, eu não posso falar da poluição de Cuiabá tendo um único amostrador funcionando, por exemplo, no IFMT, né? Então, as condições que serão informadas, né, as condições que serão trabalhadas em um amostrador fictício no IFMT, esse amostrador ele está mostrando a região em volta do IFMT, não Cuiabá inteiro. Então, eu não posso ter um amostrador
em um único local e falar que aquilo ali é a qualidade do ar do município, né? Então é de se esperar, por exemplo, que no centro da cidade você vai ter uma quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre maior, porque você tem uma maior quantidade de queima e locomoção, né, movimentação de veículos automotores. Então, a quantidade de material particulado, de fumaça, de partículas totais em suspensão é de se esperar que seja maior no centro de uma cidade do que num bairro afastado e bastante arborizado, né? Então, por isso que precisa ter essa consideração estatística e experimental para você ter representatividade da amostra. Existem cursos extras, né, que é só sobre amostragem. E aí é muito interessante, a indústria demanda de pessoal qualificado em sistemas de amostragem. Não estou falando especificamente de amostragem de ar, é amostragem. Amostragem sempre é um problema experimental, né? Porque, por exemplo, amostragem de solo em uma fazenda. Você não pode pegar um pedacinho de solo e levar para o laboratório, né? Uma fazenda de 1.000, 2.000 hectares, por exemplo, né? Então, você precisa fazer uma representação, né, qualitativa daquela área, daquela fazenda, né? Então, existem técnicas de amostragem de solo para análise de calagem, de pH, para correção do solo, né? Então, quem conhece essas técnicas, aí tem técnicas de amostragem na indústria, que trabalham com sólidos, técnicas de amostragem em indústrias que trabalham com líquido, técnicas de amostragem na atmosfera, né, de gases. Então, existem diferentes técnicas de amostragem e é muito importante que a amostragem ela seja representativa. Então, existem normas na ABNT só falando de amostragem. E esse é um diferencial no mercado, no mundo do trabalho, tá? Porque se você fizer um curso extra de amostragem, né, você já parte aí numa entrevista de emprego, já parte com 2 pés na frente, né? 2 passos à frente, melhor dizendo. Bom, então necessária quando não se tem disponível um equipamento para monitoramento em tempo real, né? A questão da amostragem aqui da atmosfera. Então eu vou colocar na plataforma vídeos extras sobre a amostragem de ar da CETESB em São Paulo, que tem amostradores e analisadores, né, estações de monitoramento espalhadas por todo o estado. E algumas dessas estações elas são automatizadas, né? As análises são feitas ali online, na hora, tá? Então como nós não temos essa estrutura em Mato Grosso, então a gente precisa fazer uma amostragem laboratorial, tá? Bom, em geral, quando a gente pensa em extração, né? Em amostragem para determinação de compostos químicos, né, na atmosfera, a gente está falando de uma técnica analítica. Então, aqui a gente precisa remeter ao conhecimento básico da química analítica, tá? Então, no caso da atmosfera, você precisa fazer uma retenção e uma pré-concentração dos analitos, tá? Então, como que você faz essa retenção, né? Você pode fazer uma sorção em suportes ou dispositivos de sílica gel, fibras específicas, polímeros orgânicos, tá? Que podem ser modificados quimicamente ou não e analisados em equipamentos específicos, né? Então, por exemplo, o monitor beta, ele é usado para coleta de material particulado, que é esse equipamento da Photon, né? Então, ele já é um equipamento próprio para análise de material particulado. Bom, muitas vezes é necessário, após essa sorção, né,
essa retenção em filtros específicos, você fazer a extração ou a desorção dessas substâncias químicas nos filtros específicos. A extração pode ser por Soxhlet, ultrassom, extração com fluido supercrítico, e a desorção, por exemplo, pode ser no próprio injetor de cromatografia gasosa, tá? Então, isso daqui são exemplos, né, de como pode se fazer o monitoramento dos poluentes atmosféricos, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco. Você tem um determinado filtro, esse filtro ele absorve, por exemplo, monóxido de carbono, né? Por exemplo, ou então óxidos de enxofre, e aí você leva por aí, você faz uma amostragem passiva, já vou falar sobre isso, você faz uma amostragem passiva e leva esse filtro para o laboratório, né? Então, os seus contaminantes químicos, eles estarão retidos, né, neste filtro. Então, por isso que precisa fazer uma extração ou uma desorção desses compostos químicos do filtro para um sistema de análise, tá? Bom, então permite realizar análise no laboratório, essa amostragem, e se adequa à determinação de traços, né? Então, traços são substâncias que estão em concentrações em miligramas por quilo, em ppm, né? São concentrações muito diluídas. E nós vamos ver que os poluentes atmosféricos, né? Na verdade, nós vimos na aula passada na aula passada sobre unidades de concentração que os poluentes atmosféricos eles estão ali em níveis de ppm. Então, você pode fazer uma pré-concentração, né? Então, esse material particulado, por exemplo, que vai ficando preso no filtro aqui do equipamento, ele pode fazer uma pré-concentração. Você, ao forçar, né? Aqui já é uma amostragem ativa. Então, ao você forçar a passagem do ar por um filtro para a retenção do material particulado, né? Você está pré-concentrando este material particulado e os componentes químicos nele presente, tá? Bom, então no laboratório a gente vai precisar de técnicas instrumentais. E aí essa técnica instrumental depende do analito, mas a própria legislação, como nós iremos ver no decorrer da aula, já determina qual é a técnica experimental requerida para a análise de cada um dos poluentes atmosféricos, tá? Bom, então monitoramento do material particulado, né? Esse material particulado, vocês já fizeram um trabalho sobre o material particulado. Então, o material particulado é uma mistura, né? Um aerossol ali de material particulado finos, material particulado PM10, PM2,5, material em suspensão total, né? Então, aerossol. Então, esse material particulado ele tem em sua presença um complexo de outros materiais, né? Quando a gente fala em material particulado total. Então, a gente tem ali um PM10, um PM2,5, que é o tamanho desta partícula, tá? E aí, para você analisar as substâncias que estão presentes nesse material particulado, por exemplo, ou para você reter o material particulado, né, você pode fazer a amostragem passiva ou a amostragem ativa, tá? Então, a amostragem passiva, você não tem uma bomba forçando um fluxo de ar pelo filtro, né? Então, o filtro ele faz uma amostragem passiva quando ele é colocado em um sistema. Vou mostrar fotos daqui a pouco, aí vai ficar mais claro. E a amostragem ativa, ele é quando você tem uma bomba que força um fluxo de ar dentro do sistema, tá? Bom, então os amostradores passivos, em geral, eles são formados, né? Por um fundo de amostrador, aqui, por exemplo, um filtro de celulose impregnado, um corpo do amostrador, que é onde faz o percurso de difusão, e neste caso você tem um suporte frontal, um filtro de teflon e uma tela de aço inox, né?
Então você pode, né, em muitas pesquisas, você pode montar o seu próprio filtro passivo. Você pode, o seu amostrador passivo, melhor dizendo. E você pode escolher qual é o filtro mais adequado dependendo do poluente, tá? Então, os amostradores passivos, a amostragem ocorre naturalmente por difusão molecular durante um determinado período de tempo, né? Qual é a vantagem desse tipo de amostragem? Dispensa a utilização de energia elétrica, é de fácil manipulação, tem baixo custo, possibilita aplicação simultânea em uma grande área de testes, é adequado para mapeamentos e calibração de modelos atmosféricos, tá? Bom, então, isso aqui é um exemplo de um amostrador passivo que a CETESB usa nas suas estações de monitoramento de ar, estação de controle de qualidade de ar, tá? Então, esse pedacinho aqui do equipamento são os amostradores passivos, né? Então ele tem o corpo de fundo do amostrador, tem todo o corpo do amostrador e no caso da CETESB ele é feito por um leito adsorvente, que é o Tenax TA 6080 mesh, que é o tamanho. Então você tem peneiras de aço de 100 mesh, que também é o tamanho, né, desta peneira, que já retém, por exemplo, insetos, que evita a entrada de insetos no amostrador, né, aqui no leito adsorvente, tá? Então este é um amostrador utilizado pela CETESB nas suas estações de controle de qualidade do ar. Bom, esse daqui é um exemplo de um artigo, né, como eu disse para vocês, nas pesquisas acadêmicas, muitas vezes os pesquisadores fazem os próprios amostradores, então é a avaliação de diferentes reagentes colorimétricos para a determinação de formaldeído em amostras de ar em ambientes internos, né? Então isso daqui é um exemplo do amostrador, desculpe, isso daqui é o da CETESB, isso daqui é um exemplo do amostrador deste artigo, destes autores. Então eles fizeram, tá aqui a foto real, por onde tem a entrada do ar, então tem uma tampa removível, uma barreira de teflon porosa para evitar a entrada de insetos e um papel de filtro de celulose, tá? E aí você faz uma análise colorimétrica do formaldeído retido nesta celulose. O formaldeído, ele é um poluente primário, né? Lembra lá dos poluentes atmosféricos, né? Então, ele pode ser formado a partir da queima de combustíveis, né? E aí você pode fazer uma reação química, esse formaldeído ou metanal, ele pode fazer uma reação química com indicadores que mudam de cor e aí você faz uma avaliação da sua concentração pela tonalidade, pela variação da tonalidade dessas cores, utilizando o equipamento, por exemplo, de espectrofotômetro de UV-Vis, tá? Bom, e na foto da esquerda é um exemplo de amostradores passivos que são pregados em São Paulo, em postes espalhados pela cidade, para concentração de dióxido de enxofre. Então, o dióxido de enxofre ele fica preso no filtro deste amostrador e esse filtro ele é levado para o laboratório, onde é feita a análise de concentração do dióxido de enxofre. Bom, isso daqui é um outro exemplo, né? Desenvolvimento de amostrador passivo sensível para monitoramento de poluição atmosférica de dióxido de nitrogênio, tá? Então, eles mesmos fizeram, os autores fizeram este amostrador, né? E validaram a eficiência do amostrador, tá bom? Bom, então esse amostrador passivo, né, é aquele amostrador utilizado para coletar os agentes sem necessidade de bombas, como eu já disse, e neste caso é um amostrador de poluição atmosférica funcional, né, pensando aí na atividade laboral, tá? Então, ele é na forma de um crachá, é um amostrador passivo da 3M na forma de um crachá, aonde
o trabalhador ele prende o crachá durante um determinado período de tempo, né, próximo da sua região, da sua zona respiratória. E aí a coleta ela é feita por difusão, né, do ar, da atmosfera neste amostrador passivo, tá? Então ele consegue analisar gases e vapores, né? Não funcionando para qualquer outro agente, né? Então apenas para gases e vapores, porque o mecanismo dele é de difusão. E aí ele é importante quando você pensa, por exemplo, em gestão atmosférica, né, em qualidade do ar para pagamento de insalubridade para os trabalhadores. Então existe nas normativas técnicas do Ministério do Trabalho, existem as regras de concentração, né, da atmosfera indoor dos laboratórios de química, por exemplo, né, os laboratórios de trabalho, e aí pode ser feito uma amostragem passiva utilizando o trabalhador, né, em contato no seu ambiente de trabalho para saber se está dentro daquilo que é recomendado ou legislado pela legislação trabalhista, né? E isso é importante porque influencia na percepção do trabalhador por aquele adicional de insalubridade e no percentual de adicional de insalubridade, tá? Então isso é importante. Atualmente eu estou em parceria com um projeto com a USP, onde eles estão fazendo a amostragem de trabalhadores em pedágios, né? Coloco esse tipo de amostrador em trabalhadores de pedágio e aí agora a gente está fazendo, são vários compostos químicos que nós vamos analisar, né? São os hidrocarbonetos poliaromáticos e a análise química ela é realizada aqui em Cuiabá, né? No Bela Vista. Bom, então você tem aí amostradores passivos, né, que podem ser do tipo de resina de adsorção, né? Então ela é feita para um tipo de agente diferente. Podem ser membranas tratadas quimicamente, né, que são utilizados como formaldeído. E aí existem vários tipos de amostradores passivos no mercado, né? Podem ser membranas adsorvente de carvão ativo para coleta de vapores orgânicos, como benzenos, xilenos, toluenos, tá? Então, no mercado, principalmente nessa área de poluição laboral, né? Poluição indoor e atividade laboral, existe no mercado diversos tipos de amostradores passivos para diferentes tipos de gases e vapores. Então, tem amostradores para formaldeído, tem amostradores para hidrocarbonetos, tem amostradores para óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e assim por diante, tá? Aqui é um outro exemplo de amostrador passivo, aqui para vapores orgânicos, onde você tem carvão ativo como um solvente, né? Então, este é um exemplo, é um outro exemplo de amostrador passivo, tá? Um outro artigo também, trazendo como exemplo, todos esses artigos vocês acham de graça na internet, onde os pesquisadores, melhor dizendo, as pesquisadoras, elas fizeram amostragem passiva de poluentes atmosféricos com aplicação ao dióxido de enxofre, né? Então, eles fizeram uma avaliação aqui, uma revisão da avaliação desses amostradores passivos vendidos aí, por exemplo, pela 3M, tá? Bom, agora eu peço para vocês darem um pause no vídeo e aí vocês vai estar lá no Classroom, né? Como que mostra, um vídeo que mostra a amostragem passiva e o amostrador passivo, tá? Então vai ter aí um vídeo no Classroom para vocês verem. Bom, você também pode... Aqui são outros exemplos, avaliação de qualidade do ar através de amostradores passivos, né? Então, como que foi feita essa qualidade do ar no sistema? Então, perceba que foi um sistema todo montado pelos pesquisadores, distribuídos por diferentes áreas aonde eles estavam analisando, né? Então, tinha aí 3 pontos de análise.
sai um pouquinho fora do ar, fora da ordem. Isso aqui deveria estar antes, mas é só mais um exemplo de como podem ser construídos estes amostradores passivos. E essa cobertura aqui é para proteção da chuva, tá? Bom, e aí tem os amostradores ativos. Então, os amostradores ativos, eles têm uma bomba de sucção. Neste caso aqui é um amostrador de grande volume, onde ele tem um filtro e esse filtro faz a retenção do material particulado. E essa bomba de sucção, ela controla a vazão, o fluxo, o tempo de funcionamento e você consegue fazer uma amostragem, né, do ambiente a ser analisado, tá? Então, dos amostradores ativos, o amostrador de grande volume, também chamado de Hi-Vol, tá aqui a foto dele, é um dos mais conhecidos, né? Então, você precisa, porém, tem alguma desvantagem, precisa de eletricidade, não é tão fácil para ficar carregando para cima e para baixo. Ele é vantajoso, por exemplo, em uma indústria, onde ele fica fixo ali na região, né, na área do parque industrial, para fazer o monitoramento de emissão atmosféricas daquela indústria. Então, ele é bastante útil, mas para levar a campo, né, por pesquisa acadêmica, por exemplo, ele já não é tão eficiente, né, se não tiver se não tiver uma fonte de energia elétrica e até mesmo pelo tamanho e complexidade de seu uso, né? Então esse filtro aqui, ele é minimamente calculado, tem um jeito certo de instalar esse filtro, né? Tem um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês como que é feito isso, né? Então como que funciona este amostrador, né? Ele tem uma bomba, essa bomba faz a sucção do ar. Aqui o telhado é para proteção da chuva, então o ar entra por baixo e o ar, amostras gasosas, eles passam direto pelo filtro. Porém, partículas ficam presas, né? Partículas totais em suspensão ficam presas aqui no filtro. Então, esses amostradores de grande volume, ele é ideal, né, chamado de Hi-Vol, ele é ideal para análise de partículas totais em suspensão, né? Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção de tamanho, né, do filtro. Então, isso daqui é o tamanho de uma caneta, né? Então, o filtro é o tamanho de 2 canetas, por exemplo, tá bom? E pode ser um filtro de fibra de vidro. Bom, então, como eu acabei de dizer, o Hi-Vol, ele é ideal para material particulado, né, para partículas totais em suspensão. Então, você tem amostras tipicamente com mais de 1.500 metros cúbicos de ar, né, num período de 24 horas, tá? Então, quando você tem baixo volume, vai ser apenas 24 metros cúbicos de ar ou menos, né? Então, para ser chamado de grande volume, de alto volume, né, o Hi-Vol, você tem que ter 1.500 metros cúbicos de ar em um período de 24 horas. Aí é chamado de Hi-Vol, tá? Então, como que é feito depois a análise? Aí são 2 análises. Uma é pela diferença do peso. Então, aqui o filtro, você faz a pesagem do filtro antes e após esse período de 24 horas. Então, você consegue determinar a massa de material particulado, né, de partículas totais em suspensão, a massa total que foi impregnada neste filtro. Precisa de uma balança de precisão de 5 casas decimais, tá? Porque é uma quantidade muito pequena de variação. E, claro, em ambientes, claro que essa quantidade depende do nível de poluição do ambiente, tá? E você também pode fazer análises químicas, né, com esse filtro, a partir daquele processo que eu mostrei anteriormente. Você faz a dessorção, né, ou a extração dos produtos químicos a partir desses filtros, tá? E aqui nós temos um exemplo para material particulado de partículas finas, né?
Então, percebam, ele é diferente, o formato dele é diferente, né? Então, nós temos aqui uma entrada direta para o filtro, o ar entrando direto e impregnado no filme, e nesse sistema não, existe um caminho antes de chegar à entrada no filtro, tá? Então, esse daqui é para monitoramento, por exemplo, de PM10, né, ou material particulado de 10 micron, né? Porque o que acontece? Partículas maiores vão ficando presas neste caminho, tá? Partículas maiores que 10 micron vão ficando presas neste caminho, tá? E apenas partículas de 10 filtros ou menor, 10 micros, né, micrômetros, ou menor do que 10 micrômetros, é que vão passar pelos filtros e ficar retido no filtro. Então ele é ideal para a avaliação de PM10 ou menor, né, que PM10, tá? Então tem aqui mostrando também um exemplo como que funciona, tá? Bom, então aqui nós temos o high vol, né, de material, partículas total e suspensão, e o de MP10. Aqui também o MP10 e o high vol, né? Olha aí, a casinha do high vol, o telhado do high vol é diferente do MP10, tá? Bom, neste caso aqui nós temos um modelo específico para MP2,5, material particular de 2,5 micrômetros, né? Então é um exemplo específico, mas olhando assim de longe, a gente não vê diferenças, tá? A gente sabe por causa das especificações do equipamento. Aí você fala, mas aqui tem vários high vol, por que tem diferentes high vol? Porque você pode fazer um high vol, você pode estar utilizando para análise por gravimetria, né, por massa de partículas totais de suspensão, e o outro para cortar o filtro e fazer a extração química em laboratório e aí a avaliação dos componentes químicos. Aí este high vol de 2,5, por exemplo, ele por dentro ele vai ter 3 camadas e aí nessas camadas você consegue diminuir o tamanho das partículas no filtro. Então, numa primeira camada, ele já retém partículas maiores que 10 micrômetros, numa segunda camada, 2,5 micrômetros e numa terceira camada, 0,3 micrômetros, tá? E aqui é o exemplo por dentro. Então, o ar entra por aqui e vai passando por essas camadas. Tá? Então, aqui você tem a partícula fina e a partícula ultrafina. Bom, esse é um exemplo de amostrador de MP10 e MP2,5, né? De uma marca X qualquer, só para mostrar como exemplo como que funciona, tá? Então você tem aqui o MP10 e o MP2,5. Você também pode ter amostradores portáteis, tá? Então, nesses amostradores portáteis, ele é interessante para uso em análise de campo, né? Então você tem os sacos que você infla o ar de uma determinada região, né? E aí você consegue fazer a amostragem desse ar. Ou você tem aí também de tubos adsorventes, né? Com tubos com materiais sólidos ou líquidos que adsorvem o material particulado e os poluentes atmosféricos. Este exemplo aqui é um amostrador de ar microbiológico, ele consegue determinar qual é a qualidade microbiológica do ar, tá? Bom, então o que nós vimos? Nós vimos que nós temos amostragem passiva, amostragem ativa, né? Um outro tipo de fazer a amostragem é a partir de detectores, né? Sensores remotos. Esse tipo de amostragem de sensores remotos é bastante utilizado. Alguns de vocês até comentaram no trabalho lá da aula 2, né? Da atividade 2, sobre monitoramento em chaminés, né? Então isso é feito por sensores, por exemplo, tá? E bioindicadores, não posso deixar de falar também dos bioindicadores, né? Então, o que são esses bioindicadores? Então, bioindicadores
podem ser animais, plantas ou insetos que acumulam poluentes, né? Esses poluentes podem estar associados à poluição atmosférica, então você pode utilizar esses organismos, né? Sendo do reino animal ou sendo do reino vegetal, para a avaliação da qualidade do ar, né? Então já mostro alguns exemplos aí para vocês. Mas antes de falar dos exemplos, é importante que quando a gente pensa em bioindicadores ou biomonitoramento, é importante lembrar que as espécies analisadas, né? Porque são materiais biológicos, né? Então as espécies a serem analisadas não podem estar em risco de extinção e tem que ser compatível com a análise que você pretende avaliar, né? Então esses são alguns cuidados quando a gente fala em bioindicadores, tá? Então, este é um exemplo, né? Biomonitoramento da poluição de metal pesado, contaminação de metal pesado no ar. Então, esse artigo também está disponível de graça na internet, é só pesquisar pelo título, né? Um pessoal que fez na Índia e utilizaram esse biomonitoramento, né? Então, o biomonitoramento foi baseado pela origem, ativa ou passiva, né? E foram feitos testes com plantas e baseados em reações que são as acumulações. Então, uma determinada espécie vegetal pode ser deixada durante um período naquele ambiente e depois é feita a determinação da substância que se deseja analisar direto do vegetal, tá? Bom, aqui está falando os princípios da bioacumulação, do monitoramento, né? Então, para você ter o monitoramento, o biomonitoramento, você tem que ter uma bioacumulação, né? Então, você tem que ter os poluentes acumulados no ar, tá? Os poluentes devem ser facilmente mensurados, não pode indicar riscos e limites causados por esses níveis de poluentes. As espécies de organismos usados devem ser comuns, que nem eu falei, eles já devem ser comuns na área e não devem estar em extinção, com risco de extinção. Deve ser utilizado baseando-se em amostras, padrões e métodos de análises analíticas, tá? E é determinado de acordo com a relação do ecossistema e o poluente a ser estudado, né? Qual é essa relação que existe? Então, a diferença aí de bioindicação e biomonitoramento, né? A bioindicação é uma análise estruturada de organismos individuais a fim de definir um risco ambiental e usa a perspectiva do conhecimento precoce devido à falta de especificidade, tá? Então, ela traz um aspecto qualitativo, enquanto que o biomonitoramento é a utilização regular e sistemática de organismos vivos para avaliar a mudança da qualidade ambiental. Então, você tem que ter uma bioacumulação, um efeito biológico, um efeito na saúde e tem que avaliar o ecossistema. Então, você pode fazer análises tanto quantitativas quanto qualitativas, tá? E aí, para a poluição atmosférica, né, o artigo citado anteriormente, ele vem trazendo quais plantas podem ser utilizadas, quais os tipos de plantas que já são utilizados para monitoramento atmosférico, né? Então tem aí plantas como pinos, deixa eu ver o que mais que ele cita além do pinos. Líquens podem ser utilizados, né, também. Você pode utilizar madeira, folhas, tá, para análise. Então, no caso de metais pesados, por exemplo, vai ser uma concentração na madeira menor do que a concentração nas folhas. Então você tem que pensar, eu vou analisar na madeira ou nas folhas? Onde eu tenho uma concentração maior, tá? E aqui estão uns exemplos de metais pesados avaliados em diferentes espécimes vegetais, né? Então, em líquens e diferentes espécimes vegetais. Então, já existe aí um processo de estudo de bioindicadores ou biomonitoramento utilizando vegetais para análise de metais na atmosfera, tá? Bom,
Outro vídeo que estará disponível lá no Classroom para vocês são os vídeos, né? Além dos mostradores de ar, o de controle de emissões atmosféricas e o de amostrador de PM 2,5, tá? Ou material particulado 2,5. Esses vídeos eles são complementares ao, eu acho que esse daqui de amostrador 2,5 está em inglês, mas é mais para visualizar o que ele fala. Eu disse durante a aula, né? Então eu espero que vocês consigam visualizar pelo menos o equipamento funcionando, tá? Bom, eu vou dar um pause, essa foi a primeira parte da aula, eu vou dar um pause, né, e colocar a segunda parte da aula para não ficar um vídeo muito grande e isso dificultar depois a postagem no YouTube, ok?